Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 10, versículo do 25 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram de tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou aos donos da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, eu vou pagar o que tiveres gasto a mais. Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, no qual Jesus vai contar essa passagem muito conhecida de cada um de nós, que é a parábola do bom samaritano. Mas para Jesus contar essa parábola, tem um contexto, o qual Jesus vai contar a parábola para mostrar para os mestres da lei como se deve agir. O mestre da lei, o evangelista São Lucas, vai dizer que ele queria colocar Jesus em dificuldade, por isso fez a pergunta: que devo fazer para receber a herança, a vida eterna? Jesus vai perguntar para ele o que diz os mandamentos da lei de Deus, da lei mosaica, e ele vai dizer como está no mandamento: Amarás, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua inteligência, de toda a tua alma, com toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai dizer que ele respondeu muito bem, que ele precisa não simplesmente saber, mas Jesus vai dizer: faça isso e viverá. Jesus quer dar um passo adiante. Aquele mestre da lei, com certeza, sabia todo o Antigo Testamento, eram os guardiões da lei, né? E ali ele tinha todo o entendimento sobre a lei de Deus. E Jesus quer que ele não tenha só um entendimento, mas que ele viva isso na sua vida, coloque isso em prática. E ele não se dá por vencido e vai dizer: quem é o meu próximo? Por isso Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, daquele homem que ia pelo caminho, os assaltantes pegaram ele, roubaram tudo dele e ali deixam ele quase morto. E aí Jesus vai contar, mostrar as figuras da religião judaica. O mestre da lei fez a pergunta, Jesus vai usar como exemplo um sacerdote que vê aquele homem jogado no caminho
e ele, vendo aquele homem caído, ferido, ele vai para o outro lado. Depois vai mostrar a figura do levita, que eram responsáveis também pela lei, da lei de Deus, também tem a mesma atitude, conhecedor dos mandamentos, mas tem a atitude de ir para o outro lado. E aí Jesus coloca a figura do samaritano nessa parábola, que para o povo judeu era um pagão, e esses pagãos eram cidadãos de menor qualidade. Chamavam muito deles de cães. Os pagãos, os judeus, era assim que se destinavam aos pagãos. Mas esse samaritano vai viver, muitas vezes, não sabemos porque ele era pagão, talvez ele nem soubesse o mandamento da lei de Deus, mas ele vive na prática aquilo que os três, o mestre da lei, os sacerdotes e os levitas, sabiam da lei, mas não colocavam em prática. E o samaritano vai viver a lei na prática. Pega aquele homem, vai cuidar das suas feridas, coloca no seu animal, leva até a pousada, cuida dele, paga 2 moedas de prata para que o dono da hospedaria cuide dele, e quando ele voltasse, pagaria algo a mais se aquelas 2 moedas não fossem suficientes. E é importante Jesus mostrar isso para mostrar, porque nós muitas vezes vivemos só na religiosidade. Somente vamos à missa, escutamos os evangelhos, escutamos as leituras, mas quando nós saímos da igreja, deixamos tudo lá. Não carregamos nada para a nossa vida. E o exemplo que Jesus nos dá é que o samaritano agiu com compaixão. Me recordo uma passagem que me marcou muito quando eu estava em São Paulo. Estive no mosteiro de São Bento. E lá, um dia de domingo, eu estava na missa, e ali tinha outra pessoa comigo no banco da igreja, e eis que entra um mendigo. E ele estava muito fedido, muito fedorento. E aquele homem vem e senta do meu lado. E aí o outro homem que estava do meu lado se levantou e foi para outro banco. E ali eu fiquei toda a missa com aquele mendigo do meu lado. E o evangelho da Santa Missa era a parábola do bom samaritano. Depois, quando terminou a missa, ele se levantou, quando o padre se retirou, ele se levantou e disse que era um morador de rua e pediu uma ajuda para que ele estava querendo ir para Porto Velho, para a sua família, porque ele não queria mais viver nas ruas de São Paulo, que ele tinha adquirido uma passagem, tinha recebido a passagem, e o que ele queria era um dinheiro, como a viagem era longa, ele estava querendo um dinheiro para se alimentar. E o interessante de ver foi que ninguém ajudou aquele homem. E aí eu me levantei do meu canto, fui lá, fiz uma contribuição para ele. E ele pegou e falou assim: meu irmão, muito obrigado, mas essas pessoas não escutaram nada do que Jesus falou hoje. E eu falei: realmente, meu irmão, muitas pessoas são como esses mestres da lei, como o mestre da lei, como os sacerdotes e levitas. Escutam a palavra de Deus, mas não colocam em prática. Que nós, meus irmãos, possamos dar esse passo adiante. Vou usar mais uma vez, porque aqui cabe a frase de São Francisco de Assis: evangelize com sua vida, se for preciso, use palavras. Que a gente possa transformar o amor de Deus, de graça recebemos, em amor, misericórdia e compaixão por esses nossos irmãos que passam tantas necessidades. Eu vejo tantas pessoas aí falando de tratar animais, de não sei o que, isso e aquilo, mas quando se fala de se tratar do ser humano que estão jogados nas ruas, quando as pessoas vêm até essas pessoas pedir um prato de comida, pedir algo para se alimentar, essas pessoas dizem que não pode ajudar. Que nós estejamos colocando em prática cada dia a compaixão
o amor de Deus para com os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada semana para cada um de nós.